gente! Continuando de onde a gente parou na última aula, que foi o menismo, agora eu vou ensinar para vocês a métrica de um poema, como fazer a metrificação. No anexo eu vou colocar um vídeo sobre a rima, que eu não vou explicar a rima para vocês agora, eu vou me focar na métrica, que é o que a gente vai precisar mais. Eu vou explicar de trás para frente nos slides, porque vai ficar mais fácil. Ó. Quando a gente fala em métrica, a gente fala em separação silábica, só que da parte literária. A gente tem a separação silábica gramatical e a separação silábica literária. Na parte da literatura, tudo fica diferente para separar sílabas, porque a gente não vai separar como vocês conhecem o RR, o SS. A gente junta de acordo com a leitura do poema. Lembra quando eu falei para vocês da importância de saber recitar um poema? De como a gente recita um poema? Então isso agora também faz diferença. Na metrificação dos poemas, a gente une algumas vogais, a gente separa coisa que às vezes não era para separar, enfim, é um sistema diferente. Aqui eu fiz a metrificação do soneto de fidelidade, do Vinícius de Moraes. Soneto é uma forma fixa de poema. Todo soneto tem 2 quartetos. Quarteto são estrofes com 4 versos. E 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Todo soneto é assim. Todo soneto segue essa mesma forma, porque é uma forma clássica. Desde Shakespeare, Camões, enfim. E aí, quando a gente for estudar rima, também vocês vão ver que tem todo um sistema especial para soneto, mas a métrica vai ser um exemplo simples para vocês entenderem como separa essas sílabas. Ó, de tudo ao meu amor serei atento. Se a gente fosse separar as sílabas gramaticalmente, ó, de tudo, separa, ao meu amor serei atento. Aqui, como vocês podem ver, o tudo, o do, se junta ao, porque quando a gente tem uma palavra que termina em vogal, sendo essa palavra, essa sílaba átona, aquela sílaba mais fraquinha, né, que não tem tanta força, e a próxima sílaba é tônica, que é a sílaba que tem força, a gente une como se fosse uma só. Porque na hora de a gente falar, na hora de recitar, você não fala de tudo ao meu amor. Como que a gente fala? De tudo ao meu amor. Então esse ao é como se juntasse com essa sílaba e formasse uma sílaba só. De tudo ao meu amor. Ó, antes e com tal zelo e sempre e tanto. Ó, o zelo tá junto com e também. Zelo e tanto. Eu não falo zelo e tanto. Quando a gente tem 2 vogais assim juntas de uma palavra para outra, naturalmente na fala a gente já junta. Na literatura, por causa dessa musicalidade, na hora de recitar o poema, isso também vai acontecer. A gente precisa juntar essas sílabas. Que mesmo em, ó, juntou de novo. Face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Tudo bem. Por que que as últimas, por que que essas sílabas aqui estão destacadas? Para contar as sílabas poéticas de cada verso, a gente só vai contar até a última sílaba tônica. Quando a gente conta as sílabas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu só vou contar até aqui, ó, só até a última sílaba tônica. Eu não conto até a última sílaba normal. A gente só vai contar até a última sílaba tônica. Então, esse verso tem 10 sílabas poéticas, contando até a última sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro verso de 10 sílabas tônicas. Já vou adiantando que o poema inteiro tem 10 sílabas poéticas, todos os versos. Então, na classificação, ele seria um decassílabo, que é a forma mais usada, inclusive, nos sonetos de metrificação. Agora eu vou voltar, ó. As 3 principais regras são: une-se as sílabas átonas e a próxima tônica determinadas e começadas por vogal. Então, quando uma sílaba átona, que é a anterior, termina em vogal, e a próxima é tônica, a gente vai juntar. Ah, é sempre assim? Não. Em alguns casos a gente vai juntar 2 sílabas átonas
Em alguns casos, a gente vai juntar duas sílabas tônicas, de acordo com a necessidade dessa metrificação. O RR e o SS, diferente da sílaba gramatical, que a gente sabe que não podem ficar juntos na mesma sílaba, na literatura fica. Isso não faz diferença, porque a gente está separando sílaba não gramaticalmente. A gente está separando sílaba de uma forma sonora, forma de recitar o poema, forma da musicalidade do poema. Então o RR e o SS não se separam na metrificação. E a gente conta só até a última sílaba tônica do verso. Não preciso contar até a última sílaba mesmo. É só até a última sílaba tônica de cada verso. Ó, aí aqui no slide que eu vou postar pra vocês, a gente tem essas particularidades, ó. Eu tenho fusão de vogais iguais, contração de duas vogais em um ditongo, às vezes em alguns hiatos que a gente separaria, nas sílabas gramaticais. Na literária não vai precisar separar, a gente separa ou não separa de acordo com a nossa necessidade. Enfim, junção de duas sílabas em uma só, mas isso aqui, esses nomes eu não vou cobrar. Isso aqui é só pra vocês saberem que essas exceções existem, ok? Só pra saber, porque a Natália falou que a última sílaba tinha que ser átona, fraca, e a próxima tinha que ser tônica. Não é sempre, existem algumas exceções. Estão aqui essas exceções pra vocês. Não é obrigatório e eu não vou cobrar jamais esses nomes pra vocês. Aqui a gente tem as classificações dos versos. Eu falei que aquele verso do Vinícius de Moraes, que aquele poema do Vinícius de Moraes era um decassílabo, porque ele tem, no total, todos os versos dele tem 10 sílabas poéticas. O poema inteiro, 10 sílabas poéticas. Então ele se enquadra num poema decassílabo. Então aqui tem todas as classificações dos números de sílabas. Se eu tenho um poema de 5 sílabas poéticas, ele é chamado de pentassílabo ou redondilha menor. Por isso que eu estou explicando essa matéria para vocês agora, porque lá no humanismo a forma mais usada de metrificação era a redondilha menor e a redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas. Raramente alguém chama de pentassílabo ou de heptassílabo. Quando a gente vê um de 5 sílabas poéticas, ele é uma redondilha menor. Quando você vê um de 7 sílabas poéticas, ele é uma redondilha maior. Ponto. Aí aqui tem os outros nomes normais. As 4 formas mais usadas, as 4 classificações mais usadas pelos poetas são a redondilha menor, de 5, a redondilha maior, de 7, os decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, e os versos alexandrinos, que são 12 sílabas poéticas, ou dodecassílabos, mas a gente também chama de verso alexandrino. Com mais de 12 sílabas poéticas, o que é raro de a gente encontrar, é mais difícil, são chamados versos bárbaros, se tiverem mais de 12 sílabas poéticas, mas é muito difícil encontrar, até porque ficam versos enormes. Ó, 2 regras que diferenciam essas sílabas. A gente conta só até a última tônica e unir se tiver um som fraco e um forte. Falando de uma forma mais simples, né? Aí olha o exemplo. Esse aqui é um do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, a sílaba tônica, dor. Se separar na sílaba literária, ele tem 7 sílabas. Se a gente separasse na gramatical, ó, aqui a gente tem um hiato, que separa, ó, poeta, que a gente separaria. É um fingidor. Aqui a gente vai juntar esse poeta. E a gente contaria até a última sílaba normal, né? Aqui, a última sílaba normal, que no caso é a tônica, esquece. Enfim. Finge tão completamente, ó, a gente só conta até o men. Então aqui a gente tem 7 sílabas. Nas gramaticais seriam 8 sílabas. É isso mesmo. Que chega a fingir que é dor, ó, separando na literária a gente tem 7. Que chega a fingir que é dor, se fosse na gramatical seriam 9. A dor que devera sente, sílaba tônica é o sem, então a gente só vai contar até aqui. E se fosse na gramatical, contaria até a última. Se todos os versos têm 7 sílabas poéticas, todos eles, ele é um heptassílabo ou a redondilha maior, que também é muito encontrado no humanismo. Claro que Fernando Pessoa já é moderno, não tem nada a ver, ele escreveu assim porque ele quis, porque no modernismo cada um escrevia do jeito que queria, mas é um exemplo para vocês de uma redondilha maior, que é isso aqui, todos os versos com 7 sílabas poéticas.
Aí o soneto de fidelidade a gente já fez, vai ficar para vocês de exemplo. Agora eu vou fazer um explicando para vocês, para ficar mais fácil ainda a explicação. Aqui eu coloquei para vocês o poema do Carlos Drummond de Andrade, Memória. Inclusive, acho que eu já até recitei esse poema para vocês. Enfim, poema bem curtinho. Vamos separar as sílabas na literatura, metricamente. Ó. Gramaticalmente seria amar o perdido. Beleza. Na literária, a gente vai fazer a... Ai, meu Deus, minha mão tá colando no papel, calma. Mar. A gente tem que separar de uma palavra para outra também. O perdi. Ponto. Só vou contar até o di, que é a sílaba tônica desse verso. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse verso tem 5 sílabas poéticas. Vou separar aqui. Dei, chá, minha nossa, confundi. Só conto até o di, que é a sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5 sílabas poéticas. Coração. Sendo a sílaba tônica são, a gente conta até a última, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, o verso todo tem 5 sílabas poéticas. Vamos pro segundo. Na, da, pó. Aí, aqui, olha o que a gente tem. Pode. A palavra pode, a sílaba tônica da palavra pode é o pó. Então, a sílaba de é uma sílaba átona, é a fraca. A próxima sílaba é o o. Como ela tá sozinha, ela vai ser tônica de qualquer jeito aqui nesse sentido. Então, a gente vai juntar essas duas. Porque terminou em vogal, começou com vogal, essa é fraca, átona, e essa é tônica. Então, eu junto como se fosse uma só. Por enquanto, como a gente tá no início, vocês podem até esquecer um pouco essa regrinha do átono com tônico, do fraco com forte. Vamos focar só se terminar com vogal e começar com vogal, ok? Beleza. Só que a próxima sílaba também começa com vogal. Ouvido. Esse ouvido aqui, gente, com L, é de dúvida, tá? Não escrevi ouvido errado, não, pelo amor de Deus. Esse ouvido, assim, é duvidar de alguma coisa. Beleza, a dúvida. Então, aqui a gente terminou com uma vogal. Temos uma vogal separada, a palavra sozinha, né? E a outra começa também com vogal. A gente vai juntar tudo isso como uma sílaba só. Porque quando a gente lê nada pode o ouvido, ó. Nada pode o ouvido. É como se a gente realmente falasse tudo junto. Eu não vou fazer uma separação fônica. Eu não vou falar isso pode o ouvido. A gente não fala assim. Então, isso tudo se junta, beleza? Ouvido. Então, aqui é a sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Contra o, ó. Mais uma vez, vogal com vogal. Contra o, sem, ti, sentido. Sílaba tônica ti. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. A, P, lo, do, não. Separei normal. A última sílaba tônica é o não. 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos têm também 5 sílabas poéticas. Por enquanto, a gente tem uma redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas. Mas vamos conferir, tem que sempre fazer o poema todo para ver se é isso mesmo. As coisas tangíveis. Claro que é o G, que é a sílaba forte, porque tem acento. 1, 2, 3, 4, 5. Tornam-se, ó. Terminou com vogal, começou com vogal. Então, a gente junta. Principalmente porque essa é átona, essa é tônica. Mas dane-se, a gente tá contando vogal com vogal. Insensíveis. 1, 2, 3, 4, 5. A palma da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda temos uma redondilha menor. Vamos ver até o final. Ou pentassílaba. Mas as coisas
findas, findas, terminadas, já concluídas. A última sílaba tônica é o fim. 1, 2, 3, 4, 5. Muito, mais que lindas, lindas, como nós todos. 1, 2, 3, 4, 5. E a última, lembrando que o SS a gente não separa, porque a gente tá vendo aqui é som, não é gramática. Então, eu vou separar assim, ó. Essas. Quando vocês forem separar, não precisa fazer isso aqui que eu fiz, não, tá? Eu só fiz essa junção aqui pra fortalecer o meu exemplo. Mas se vocês deixarem assim, lógico que eu vou saber que vocês entenderam. O que vocês precisam fazer de separação assim, ó, juntando, igual eu fiz, é de uma vogal para outra. Gostaria que quando vocês fizessem no exercício, faz assim também, que é até bom para fixar, que aí vocês não esquecem mais. Agora o SS e o ER não tem necessidade. Então, essas ficarão. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Todos os versos têm 5 sílabas poéticas, sendo assim, ele se classifica em uma redondilha menor. Show? Então, sendo assim, lá no exercício de humanismo que eu coloquei para vocês, tem um poema para vocês fazerem essa divisão da métrica, né, a divisão silábica literária. Faz para mim, se vocês quiserem, pode copiar no caderno, ou imprimir, tanto faz, vocês que sabem. Ou, se quiser, risca a tela do computador, isso aí é o de menos. Manda pra mim como ficou a divisão de vocês. Faz sozinho, tá? Nada de pedir cola pro amiguinho, pra vocês aprenderem direitinho. Se tiver dúvida, me pergunta. Ah, Natália, essa sílaba aqui, tô na dúvida, o que eu tenho que fazer? Lembrem-se de que há exceções. Em alguns casos... se eu tiver, por exemplo, eu tô fazendo um verso, eu tenho certeza que aquele poema é decassílabo. Todos os versos são 10 sílabas poéticas, tenho certeza absoluta disso. Mas aí, na hora de eu fazer a divisão, eu fiz uma divisão lá que uma vogal juntou, que não era para ter juntado uma vogal com a outra. Eu posso separar. Lembra das exceções que vocês têm nos slides. Não esquece de dar uma olhadinha. Então, não tem problema, vocês têm essa liberdade para fazer essa separação. Mas se eu sei que o poema é decassílabo, ele tem que ter 10 sílabas poéticas, todos os versos, sem exceção. Não posso deixar um com 9 ou um com 11, tem que ser 10. Se tiverem dúvidas, me perguntem, podem perguntar, fica à vontade. Se quiserem, até sugiro que treinem em outros poemas essa métrica, porque essa é uma matéria que a gente vai usar até o 3º ano. Porque em outras escolas literárias, a gente tem outros autores que usam outras classificações. Por exemplo, quando a gente chegar a estudar mais o soneto a maior parte, como eu disse, é decassílabo. Então, vocês têm que saber o que é um decassílabo e têm que saber fazer essa separação. Em algumas outras escolas, tem poetas que escolhem escrever em redondilhas menores, em octassílabos, enfim. Então, essa é uma matéria que a gente vai precisar, em literatura, até o final do ensino médio. Por isso que é importante que vocês façam agora. Se tiver dúvida, pergunta, não tem problema nenhum. E de vez em quando eu vou mandar um poeminha para vocês treinarem esse sistema de metrificação. E não esquecer que a gente não pode enferrujar, porque a gente vai precisar dessa matéria, ok? Beijo, muito álcool em gel. Bom, a classificação dos versos pode ser ainda em versos heterométricos. Pela denominação, nós já vamos saber que os versos vão possuir uma medida silábica diferente um do outro. Eu vou retornar um pouquinho na classificação anterior para ressaltar que esses versos aqui, eles são isométricos. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma medida silábica, né? A mesma quantidade de sílabas tônicas. Já aqui não. Aqui nós vamos ter versos que possuem métricas diferentes dentro de um mesmo poema. Então, eles vão ser heterométricos. Por exemplo, nesse poema do Vinícius de Moraes, amiga infinitamente amiga. Esse primeiro verso eu tenho 9 sílabas. Em algum lugar teu coração bate por mim. No segundo eu tenho 13 sílabas poéticas.
Em algum lugar teus olhos se fecham à ideia dos meus. 17 sílabas poéticas. Em algum lugar tuas mãos se crispam teus seios. 12 sílabas poéticas. Se enchem de leite, tu desfaleces e caminhas. 13 sílabas poéticas, como que cega ao meu encontro. 8 sílabas poéticas. Então veja que no decorrer do poema eu tenho versos com diferentes métricas. Ainda é possível classificar os versos em versos livres, que são versos que não possuem uma ordem, mas possuem um ritmo. Então, olha, num poema de Vinícius de Moraes também, A Esposa. Às vezes, nessas noites frias e nevoadas, eu tenho 12 sílabas, onde o silêncio nasce dos ruídos monótonos e mansos. Perceba que a variação da métrica entre os versos não prejudica o ritmo desse tipo de verso, não é? Ele é construído ao longo do poema. Vamos continuar, olha. Essa estranha visão de uma mulher calma, surgindo do vazio dos meus olhos parados, vem espiar minha imobilidade. Então perceba que tem todo um ritmo dentro do poema que não é prejudicado por essa variação entre os versos. Então essas são as possíveis classificações dos versos em relação à quantidade de sílabas que pode conter neles.